Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Olha que maravilhoso. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Estamos na NAA, amém? Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. E o primeiro convite de Paulo aqui, depois a gente continua, ele vai falar de uma liberdade que talvez, ou com certeza em algumas épocas na igreja foi confundida. Eu posso falar que no começo da minha caminhada cristã, eu conheci primeiro a teologia do legalismo, das regras. Faz isso, faz aquilo, deixa de fazer acolá, e se você fizer essas coisas e deixar de fazer essas coisas, você então está cumprindo a teologia das regras, e você está debaixo de ordens legalistas, pessoas que só colocam leis, regras, dizem para você não fazer, você consegue isso por 6, 7 dias, daí um dia você não consegue, aí você se sente o pior cristão da face da terra, e eles não têm mais nada para falar para você, porque estão colocando coisas que se você fizer por você mesmo, você vai estar esquecendo do sacrifício da cruz. Porque se fosse por algum mérito meu e seu, a gente conseguiria cumprir essas regras, a gente conseguiria cumprir essas leis, mas eu e você já sabemos que nós não conseguimos. E aí nós temos o Evangelho de Cristo, que é o centro disso tudo, mas depois na outra ponta nós vamos ter a teologia triunfalista, ou teologia da glória, que vai dizer que nós podemos tudo, o que alguns definiram alguns anos atrás como hipergraça. Agora então é o carnaval gospel, vamos dizer assim, pode tudo. Não, é o oposto agora, não importa o que você fizer, está tudo certo. E você já sabe, porque se você é dessa casa, você sabe que o Evangelho de Cristo não é sobre isso. E nós vamos entender quais são as obras da carne, mas nós vamos entender qual que é o fruto do Espírito Santo. Nós vamos entender que o pecado, ele não pode ser algo permanente, e talvez ele deva ser um acidente na nossa vida. E quando eu estava olhando essa palavra acidente, eu me lembrei que talvez um acidente de carro, eu estive a última vez envolvido há 10 anos atrás. Eu escutava uma mensagem uma vez, um pregador falava que ele percorreu ele comparou o pecado, a viagem que ele fez. E ele falou: fiz uma viagem de 5.000 quilômetros e furou um pneu em 5.000 quilômetros. Estão comigo? Pô, furar um pneu em 5.000 quilômetros é pouco, é ou não é? Se nós fizermos uma analogia com o pecado, o problema é se a cada 100 quilômetros nós estamos furando o pneu, e a gente está achando isso normal. Não, não é normal, não deveria ser. E o padrão bíblico da liberdade é uma liberdade de pessoas que têm o fruto do Espírito Santo dentro de si, e vão viver ou não viver essas experiências de acordo com um acidente, não como uma prática permanente do pecado. Paulo está entrando na introdução desse texto e dizendo: ei, vocês são livres, mas o amor, ame o seu próximo como a si mesmo. O amor de Cristo vai ser a régua pela qual vocês vão ter as falhas como um acidente e não como uma regra de percurso. E aí ele entra, pode colocar para nós o verso 16, ele bota as obras da carne no plural e o fruto do Espírito no singular. Vamos lá. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta. Em outras versões, se você estiver vendo aí, a carne milita. Milita vai falar de exército, vai falar de guerra. A carne guerreia contra o Espírito, e o Espírito luta, guerreia contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, vocês não estão mais debaixo de regras, vocês estão debaixo de um Espírito Santo, que Ele propriamente por si incomoda o meu e o seu coração. A gente já sabe que o constrangimento, ele não é mais necessário de outro crente, do lado do crente, dizendo: ei, não faz isso. O próprio Espírito testifica dentro de nós, é isso que ele está falando aqui. Mas vocês são guiados, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, verso 19: as obras da carne são conhecidas,
e são imoralidade sexual, em outras traduções vai dizer prostituição, impureza, libertinagem, idolatria. Só no primeiro começo eu quero falar com você, o primeiro grupo de pecados, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, são os pecados de obras carnais, pecados de obras também sexuais, vamos dizer assim. Segundo grupo, no versículo 20, idolatria, feitiçarias, pecados religiosos. A classificação deles, idolatria e feitiçarias, pecados religiosos. Inimizades, rixas, verso 20 ainda, ciúmes, iras, discórdias e facções e invejas, pecados sociais. Grave eles, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. E por fim, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, Paulo dizendo, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Aí sim ele entra, verso 22, igreja. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, quinto, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os 9 gomos da tangerina, vamos dizer assim, do fruto no singular, que é o fruto do Espírito Santo. Por que então que eu na introdução já te falei que não adianta eu ser amoroso, alegre, pacífico, longânimo, mas eu não ser benigno, bondoso, fiel e manso? Porque se você perceber, uma coisa vai ter que resbalar na outra. Elas estão todas conectadas, por isso que o fruto ele vai ser uma coisa só. E nessa noite, para nós concluirmos, olha o que ele diz: contra estas coisas não há lei. Contra pessoas que têm o fruto, não precisa de lei, você tem fruto do Espírito Santo. E os que são de Cristo Jesus, quem que é de Cristo Jesus? Amém? Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite a gente aprende, através das obras da carne, através do fruto do Espírito Santo e das suas 9 características, das suas 9 faces, aquilo que talvez pode ser um dilema por muito tempo, mas a compreensão dessa mensagem, o saudável entendimento e compreensão dela, vai nos trazer luz para os nossos dias, vai nos trazer conteúdo, vai nos deixar de imaginar o Espírito Santo e as suas obras de poder que Ele é, um Espírito Santo de ação, sim, que se manifesta no meio de nós de N formas, que eu e você podemos ver o sobrenatural, recebemos testemunhos de cura nessa casa, mas que eu e você precisamos entender que pessoas que creem no Espírito Santo, pessoas que são encorajadas no Espírito Santo, possuem os frutos que dele procedem, possuem o fruto do Espírito que dele flui. E é isso que Paulo está chamando a igreja da Galácia: ei, vocês precisam do fruto, vocês precisam do poder, vocês precisam da palavra, e vocês precisam do fruto do Espírito. E nessa noite eu quero andar com você sobre cada um deles, amém? Nós não estamos com pressa, porque nós queremos aprender através dos 9 frutos, amém? Então eu quero passar para você, o primeiro deles é o amor. E é interessante que Paulo, no meio do sanduíche de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, ele coloca para a igreja de Corinto o amor em 1 Coríntios 13. Ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu profetize, ainda que eu ande no sobrenatural, ainda que eu ore e paralíticos andem, ainda que tudo aconteça, ele vai dizer: se eu não tiver amor, nada serei. E o que mais me chama a atenção no texto de 1 Coríntios 13 é o nada ser. Porque o que eu e você somos, irmãos? Eu sou o Lennon, você é o João, o Douglas, o Alberto, a Joana, a Maria. Você está comigo, está entendendo? Você imaginou você não ser o que você é?
Se nós não tivermos amor, nós nada seremos. Nós podemos ter o carro legal, nós podemos pregar bem, nós podemos fazer o melhor ministério de recepção, nós podemos dar o melhor sorriso. É isso que Paulo fala, se a gente não tiver amor. Você não tem amor no estacionamento, você não tem amor pregando, Lennon. Você não tem amor, você não é nada. Se você não faz com amor, você não é nada. Cara, esse é um dos maiores confrontos que tem dentro da mensagem do Espírito Santo e dos dons espirituais. Isso não é um alisamento, não é um carinho, não, é confronto. Amor, o amor de Deus é o amor ágape, e o amor de Deus é o amor ágape. A palavra ágape significa incondicional, não tem condições. Então o fruto do Espírito do amor vai ser o amor ágape. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não busca os seus próprios interesses, não se ensoberbece, não planeja o mal. Alguns teólogos e professores vão dizer que esse amor só é possível ser alcançado por Deus, porque eu e você, seres humanos, em algum momento, como eu te disse, a gente pode furar o pneu, a gente pode ter mais acidentes no percurso, porque nós somos homens carnais e falhos. O único homem perfeito que desceu essa terra se chama Jesus Cristo de Nazaré, e Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Mas o primeiro fruto, o fruto do amor que eu e você temos que ter, é esse amor celestial, esse amor divino, ágape de Deus, desafio do céu para mim e para a tua vida. O segundo, e não menos importante, característica e face do gomo, do fruto do Espírito Santo, vai ser a alegria. Na palavra grega charis, que é o gozo da graça, ou seja, não é algo momentâneo ou que depende de circunstâncias. Pessoas alegres no Senhor, elas possuem um bem-estar espiritual. Eu e você já aprendemos, meus irmãos, talvez não, com certeza a vida ela apresenta desafios diferentes para nós, mas eu e você já andamos sobre tempestades em que a gente permaneceu alegre. Eu e você em Cristo, eu e você no Espírito Santo, permanecemos firmes em momentos de alegria que não fazia sentido. Eu lembro uma vez, eu acho que eu já contei aqui, eu e a Ju estávamos no hospital, ela foi fazer um exame que poderia dar muito ruim numa questão da nossa vida. E eu lembro que o Espírito Santo me convidou dentro do carro a orar e a agradecer. E eu coloquei uma música do Maverick City Music, o nome da música é Thank You, que é obrigado. E nós estávamos na porta de um hospital para receber talvez um diagnóstico negativo de algo muito pesado, e eu fui levado pelo Espírito Santo a cantar aqueles louvores, e eu já não sou difícil de chorar, eu chorei compulsivamente por 30 minutos dentro do carro, agradecendo a Deus por estar vivendo a experiência de fazer aquele exame. E eu conto para você, ele não se positivou, ele deu negativo, e a Ju não tinha o problema que se apresentava. Eu talvez não conecto a relação de que Deus nos livrou daquele mau resultado, mas eu agradeci antes mesmo de ter a boa notícia. Cristãos alegres não vão deixar as circunstâncias estabelecer as verdades de Deus na sua vida, porque se Ele fizesse, Ele era Deus, e se Ele não fizesse, Ele continuava sendo Deus. Amém? Eu e você temos que ter uma alegria, um fruto da alegria no Espírito Santo de Deus dentro de nós o tempo todo. Em Romanos 12:2 vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, preservai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Como é difícil no meio de tribulações eu e você termos alegria, eu e você termos paz, que vai ser o terceiro gomo dos frutos do Espírito. Mas ainda resta, irmãos, que vocês regozijeis no Senhor. Filipenses 3:1. A nossa alegria, ela vem do Senhor. Por isso que eu não estava estabelecendo a alegria do meu coração naquele momento ao resultado de um exame. Eu não estabeleço a alegria do meu coração sobre o que eu tenho ou deixo de ter. Eu estabeleço a alegria do meu e do teu coração, meus irmãos, a partir daquilo que Deus é, a partir daquilo que Deus diz que nós somos. E nós somos filhos e filhos amados do Pai, filhos cuidados, filhos pelos quais, quando o homem caiu, Ele estabeleceu um plano para nos salvar. E isso tem que ser uma das maiores fontes de alegria nas nossas vidas, amém? Glória a Deus.
mais um ponto só para mim e para você, porque o reino de Deus, Romanos 14:17, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, vai dizer em Romanos, que é bastante antes de Gálatas. Vamos para o terceiro gomo do fruto do Espírito Santo, que é a paz. E a paz no hebraico é a palavra shalom, e a paz não vai ter relação, meus irmãos, com a ausência de problemas. Se eu e você pegarmos a experiência de Jesus com alguns dos discípulos no barco, eles estavam dentro de uma tempestade, eles ainda não tinham experimentado o que era estar numa tempestade com Jesus. Aquela foi a primeira experiência deles. Jesus é esse Jesus que, mesmo que há 2000 anos atrás, teve a capacidade de dormir no meio de uma tempestade. Sabe qual é a lição que ele estava dando para aqueles homens? Vocês não estão entendendo quem está com vocês no barco. Está aqui o Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Pode estar marolando sim, pode estar balançando, entrando água, mas é o Deus Todo-Poderoso que está dentro do meu e do teu lar. É o próprio Espírito Santo dele que habita dentro do meu e do teu coração. Ele não vai nos desamparar, ele não vai nos abandonar. Ele é o homem Deus e o Deus homem que vai com uma palavra acalmar os ventos e fazer a tempestade parar. E é por isso que a paz do Espírito Santo vai ser chamada de paz que excede todo entendimento. Porque no momento que o mar está balançando, no momento que as finanças estão degringolando, no momento que o casamento está abalado, não faz sentido. O que eu e você vemos são ondas. A gente não vê que Jesus está dentro do barco. Mas o convite dessa noite do fruto do Espírito Santo para mim e para a tua vida é esse. Ei, Ele é Deus de amor, Ele é Deus de alegria e Ele é Deus de paz. Ele é Deus de paz no meio da minha e da tua tribulação. Em Salmos 29:10 vai dizer: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ele é a habitação, lembra que nós aprendemos aqui? Paroikel, aquela habitação permanente. Por isso que eu e você, meus irmãos, quando a gente está passando por toda e qualquer situação que rouba a nossa paz, nós precisamos tão somente nos lembrar de quem que o Espírito Santo é, que é Deus presente, Deus que habita. E se você falar com Ele nesses momentos, Ele vai te responder, Ele vai se relacionar, Ele vai se conectar contigo. Ele vai trazer a paz que Ele proporcionou dentro daquele barco para Jesus e os discípulos que nele estavam. Ele vai trazer a paz que quando Pedro quis andar sobre as águas, Jesus disse: venha. Ele andou, e quando ele olhou para as ondas, ele desceu. Mas quando Jesus estendeu a mão, ele subiu de volta. Que eu e você paremos de olhar para as ondas, paremos de olhar para a tempestade e olhemos tão somente para esse Jesus. Porque se eu e você fizermos como Pedro, não olharmos para a direita nem para a esquerda, nós olharmos para o Mestre, nós vamos ter o fruto da paz dentro do meu e do teu coração. Aleluia. Na continuação, só João 14:27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Eu declaro que nós seremos uma comunidade de paz, que a paz vai ser uma realidade sobre os nossos lares. Sabe, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas essa mensagem de paz quem deixou foi Ele também. Eu acho que eu tenho quase certeza que o maior presente que nós temos nessa terra, enquanto a gente tem nessa passagem aqui, é poder ter Deus, o Espírito Santo, habitando dentro de nós, para passar pelas aflições que Ele disse que nós passaríamos. É nos lembrarmos da existência e da presença dEle dentro de nós. Vamos para frente, nós vamos falar de longanimidade. Longanimidade é uma palavra grega, macrotumia, que significa literalmente fôlego comprido, ou lento a ira. Me chamou a atenção a tradução da palavra grega, fôlego comprido, é exatamente, irmãos. E aí Deus começou a tratar comigo.
Quem que já atingiu a maturidade de entender em momentos que o seu temperamento te consome como um fogo por dentro, sobe para os teus pensamentos, e o resultado da ira está prestes a aparecer, e você faz exatamente essa respiração que eu fiz aqui. Não pode ser que isso está acontecendo comigo. Quem nunca disse essa frase? Porque você já tem maturidade, você já passou por outros momentos que você colheu o fruto da raiva, e agora a longanimidade junto com a maturidade já te alcança, e você respira, você dá um fôlego comprido, do jeito que longanimidade é. Longânimo é um ânimo longo. Por quê? Porque a situação veio para tirar o teu ânimo, e você tem que dar esse fôlego comprido, para que você permaneça exalando o fruto do Espírito Santo, exalando longanimidade para quem está do teu lado, seja para o teu cônjuge, seja para aquele colega do trabalho, seja para aquela ovelha aqui da igreja que você queria dar com o cajado nela, amém? Mas você não pode, porque hoje o pastor pregou sobre longanimidade, e agora você não está mais na ignorância, você sabe que tem que ser longânimo. Eita Jeová, não tem mais eu estou certo e ele está errado. Não, tá, eu tenho que ser longânimo. Aleluia! Eu te amo apesar do que você me fez. Eu coloco a paz quando você tira. O fruto que sai de mim é melhor do que o que sai de você, é verdade. Mas eu vou te amar, eu vou ser pacificador. Bem-aventurados serão os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Que eu e você possamos ter o fruto do Espírito, não para ser melhor, mas para no momento que tudo vai desabar, a gente seja aqueles que mantêm a maturidade na sala. É isso que o Espírito Santo espera de mim e de você. Maturidade junto com longanimidade. Olha o que 1 Pedro 3,20 vai falar sobre isso. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Quando os outros não estão sendo longânimos, o Senhor já foi longânimo. E também tudo isso nós recebemos antes do Pai. João 3,16, até o amor, a longanimidade, tudo Deus fez antes por nós. Nós só temos que repetir o que o Senhor já fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo, amou quem? Amou nós, irmãos. De tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer amar? Saiba que o Pai te amou antes. Você não está amando Ele primeiro, você não está exalando paz primeiro. Ele fez essas obras primeiro por mim e por você. Por isso que nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que ser imitadores do Pai. O Senhor é longânimo, vai dizer em Números 14, e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Que eu e você possamos ser grandes em misericórdia como o nosso Pai é. Longânimo como um dia Ele foi conosco. Porque qual que é a razão de tantas pessoas hoje estar sendo ausentes de amor? Eu me perguntei isso nas últimas semanas, quando eu assisti homens aí, infelizmente na internet, se degladiando e falando exatamente o que Paulo falou nos versículos 13 a 16, mordendo uns aos outros ao invés de se amar. E o Senhor me disse, está faltando o fruto do Espírito. E ao invés da gente fazer mais um post, meu irmão, a gente vai lá em Mateus 6,6, vai para o teu quarto, que lá no secreto eu vou te encontrar. Lá no secreto eu vou falar com Deus, e eu vou declarar que o meu amor, ele não é só de boca, ele é de obras, ele é de oração, ele é de joelho. Porque postar no stories é fácil, viver que é difícil. E eu tenho aprendido essa lição por conta própria. Oh Jesus, porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. E aqui eu e você entramos no próximo fruto. Longanimidade vai falar de ser benigno, e benignidade vai ter características que eu e você precisamos aprender. A palavra benignidade no grego é Christotes, significa, olha o que significa benignidade da sua Bíblia e da minha.
O significado de benignidade é um dos mais difíceis de todos, eu diria. Amabilidade, afetuosidade, gentileza, delicadeza, suavidade, cortesia, brandura, carinho, meiguice, ternura e doçura no modo de tratar as pessoas. E é uma das coisas mais difíceis da gente ver nesse tempo, as pessoas serem doces, serem amáveis, tratar as pessoas do jeito que Jesus trataria. Porque um dia Ele tratou eu e você dessa forma. Eu não sei você, mas eu estava todo destruído e Ele me amou mesmo assim. Eu cresci ouvindo a palavra e não a praticando, e mesmo assim Ele teve graça e misericórdia com a minha vida. Eu acho que muitos dos homens da nossa geração estão esquecendo o que o Senhor um dia fez por eles, que foi uma obra de benignidade, de misericórdia, de perdão, de rasgar os céus e dizer: ei, eu escrevo uma nova história, eis que tudo se fez novo. Deus é benigno, e nós precisamos ser como nosso Pai é, amáveis e tratar as pessoas de forma doce, branda, suave, cortês. Olha o que diz em Marcos 12, 31, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está dentro de Gálatas isso aqui, e está em Marcos também. Não há outro mandamento maior do que estes. Ele vai deixar os 10 mandamentos e botar a régua: amarás o teu próximo. Não há mandamento maior do que este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós estamos vivendo um tempo que no primeiro tropeçar, no primeiro dedinho na mesa que o nosso irmão dá, a gente está vindo com a mão assim, pá! E isso tem me confrontado, isso tem me incomodado, porque ao estudar os frutos do Espírito Santo, nós temos que entender que nós não podemos alisar pecado, mas nós não podemos deixar de amar as pessoas. Jesus usa a parábola do bom samaritano para pegar o povo de Samaria, que era um povo odiado pelo judeu, para demonstrar: ei, vocês têm que amar a todos. Esse é o convite do Evangelho de Cristo. Eu quero te convidar e me convidar a viver um novo tempo de benignidade nos nossos corações, nos nossos posts, nas nossas conversas com os nossos irmãos da casa, nas nossas conversas com os irmãos de outras igrejas. Nós sejamos livres no Espírito Santo para comungar com todo mundo. Nós vamos chegar no céu, meu irmão, sem cor de parede. Nós vamos chegar lá sem o CNPJ da igreja, sem a placa, glorificados. Indo para o próximo: bondade. A palavra bondade em grego é agatosune, significa generosidade no servir os outros, é boa vontade para com os outros e o hábito, presta atenção, o hábito de fazer o bem. Bondade é a gentileza colocada em prática, é manifestar a amabilidade, ternura, compaixão e brandura. Bondade seria assim: você coloca agora a benignidade em prática, você sai da teoria, você sai só do que a gente exemplificou aqui como descrição de palavra grega. Você sai dessa teoria e eu sou bondoso. Bondoso é o que eu sou. E se você olhar em Salmos do 1 ao 150, eu não sei, eu não peguei essa informação nessa noite, mas são inúmeros momentos que tanto o salmista Davi quanto os outros salmistas do Moisés tem Salmos, e outros escritores dos Salmos vão chamar Deus de um Deus bom. Isso é o que Ele é. Deus é bondoso. E Paulo vai apresentar como fruto do Espírito Santo um dos gomos que eu e você precisamos ser bons. No momento que talvez está todo mundo com uma mão para esbofetear alguém, eu e você vamos estender a mão para fazer alguém sair do chão. Eu e você teremos um fruto do Espírito capaz de botar prática em palavras. E aqui as nossas atitudes vão falar muito mais do que nossos posts. Romanos 15, 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Olha, ele diz que a gente pode admoestar. E sabe uma coisa que eu aprendi no seminário? A grande dificuldade na nossa comunicação
dentro da igreja, fora dela, ou com irmãos em Cristo, é chegar, pastor Fernando, e falar o que eu preciso que você melhore, e você falar para mim o que eu preciso que eu melhore, em amor. E eles faziam treinamento de comunicação, e eu pensava, esses caras são doidos, até o dia que eu assisti. Porque é muito fácil, lembra que eu dei o exemplo aqui do bêbado uns domingos atrás? Detectar embriaguez é fácil, falar para o bêbado que é errado é fácil. Mas como? Em amabilidade. Eu só vou dar um exemplo aqui. Ei, o Senhor Jesus tem um caminho muito melhor para você. Eu quero te amar como Ele te ama. Eu quero que você seja aquilo que o Pai fala que você é. E Deus tem um caminho de sanidade para você. Deus tem um caminho de pessoa sã. Ei, eu te amo tanto que eu não quero mais te ver nesse lugar. Eu te amo tanto, pastor Fernando, que eu quero te ver melhor. Porque se eu não te amasse, eu deixava você nesse caminho. E não é, eu já te avisei. Você fez de novo. É tipo a mãe da gente, amém? A mãe vai ser um pouquinho mais dura, mas ela vai formar o nosso caráter junto com os nossos pais. Mas cristão com cristão, a gente tem que puxar as pessoas para o seu melhor com palavras de amor, com palavras de encorajamento. Nós precisamos dizer, ei, eu te amo tanto que eu preciso te falar isso. Eu te amo tanto que eu quero te ver em dias melhores do que esse. Faz sentido para você? E você já teve dificuldade em ouvir isso, esse exemplo, não é? Esse é eu diria que é a exceção na nossa geração. Geralmente as pessoas vêm com dureza de coração, já vêm com raiva, com desdém pelas nossas falhas, com arrogância, com prepotência, vêm com sentimento de superioridade. Descobri o seu mal, agora eu te bato. Não. Pessoas que têm o fruto do Espírito Santo, elas vão provocar o melhor em você, com palavras de amor, de carinho e de cuidado. Se não tem amor, se tem espinhos, filtre isso. Não deixe qualquer um falar na sua vida. Não deixe pessoas que têm rancor, raiva e que não são fruto do Espírito Santo falar para você. Só não reaja na mesma dose, com a mesma moeda, não. Eu ouvi uma frase que é da época do Código de Hammurabi: olho por olho, dente por dente, lembra? Quem é assim? Aí foi um irmão aqui da casa que me disse: pastor, nessa visão, olho por olho, dente por dente, quem tem 2 olhos é rei. Porque nós estamos toda hora tirando, estamos toda hora batendo. Se eu bato no outro, o outro bate em mim, é uma escala, é um círculo vicioso de ferida. Sai todo mundo machucado. Por isso que ali no verso 13 ao 16 ele vai dizer: ei, para de morder uns aos outros, sejam amáveis, sejam livres no amor. Indo para a conclusão dessa mensagem, nós vamos falar de fé. Sim, a fé é a palavra grega piste, significa tanto confiar quanto ser fiel. Fé também vai ser traduzida como fidelidade, aqui dentro dos frutos do Espírito. Fé pode ter vários significados, como a convicção de que algo é verdadeiro, convicção de que Deus existe, é o Criador, convicção de que Jesus é o Messias, fidelidade, lealdade, o caráter de alguém em que se pode confiar. Você tem alguém que você pode confiar? Essa pessoa tem mostrado característica de fidelidade na tua vida? Você demonstra fidelidade? Eu posso apontar para o pastor Fernando e dizer que você demonstra fidelidade, e é mútuo isso entre eu e você, só porque ele está aqui. Ele já me deu conselho, ele já puxou minha orelha em dia difícil, ele já foi usado em palavras de sabedoria sobre a minha vida. Eu sou muito humilde em alinhar meu coração com dele. Eu e você precisamos uns dos outros. Nós precisamos contar com os nossos irmãos de fé e de caminhada. Nós precisamos parar desse lugar de medo em que uma vez eu escutei no seminário, o cara contou a parte cabeluda do seu testemunho. Ele disse assim: o que foi? A sua igreja não é lugar seguro para contar o seu pior? Em 2019 eu disse na cadeira: não. Se eu falar, vão me destruir. Não era aqui, amém? Por que a nossa igreja tem que ser lugar seguro para falar o nosso pior? Porque vai ter crente que vai te ouvir com o fruto do Espírito Santo e vai balizar, vai calibrar teu coração, vai te falar em amor o que você precisa melhorar, vai cuidar de ti como Jesus cuidaria, vai pegar o pior dia da tua vida e vai dizer: ei, sabia que Jesus estava lá, ele assistiu?
mas aquele não é o caminho que Ele tem para você. Ele tem um caminho de paz, de retidão, de alegria, de amor, de amabilidade, de suavidade. Amém? Nós vamos ser esses crentes na vida de alguém, e quando aparecer para nós, ou formos nós vamos ser isso uns com os outros, pessoas que têm o fruto do Espírito Santo, não só uma teoria vazia, não só uma palavra de regras, porque para todo excesso, meu irmão, vai esconder uma falta, e quando nós detectarmos coisas erradas dentro de nós, nós temos que entender o que está por trás disso, o que faltou para esse irmão chegar na plenitude da fé, aonde que eu vou ser equipado e capacitado para ajudar ele a sair dessa? Porque ligar para o pastor Fernando e falar, você está sabendo? Isso qualquer um faz, mas ajudar a sair da lama, não é qualquer um que faz. Amém? Fidelidade com aquilo que as pessoas confiam a nós, fidelidade àquilo que é confiado e que nós confiamos aos outros. Sejamos fiéis aos nossos irmãos. Indo para a conclusão, amém? Um pastor fala que cada vez que o pastor fala indo para a conclusão, são mais 7 minutos, amém? Eu peguei essa para mim. Glória a Jesus. A mansidão, aqui de Gálatas 5, 20, 22, dos frutos do Espírito, ela vai ser da palavra grega prautes, ela é uma das características do fruto do Espírito Santo, mas também é uma das bem-aventuranças. Olha o que diz em Mateus 5, 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Sabe, me chama a atenção, porque no final do capítulo 5 ele fala que quem não tiver os frutos não herdarão o reino de Deus. E a mansidão, dentro de tudo que nós já elencamos aqui, ela vai falar muito sobre o meu e teu coração, muito sobre os nossos comportamentos. E eu te falei que eu ia ser vulnerável sobre a minha vida. É fácil ser manso aqui dentro da igreja? Até que é fácil. Mas é difícil ser manso quando o cara me fecha no trânsito. Ah, meu irmão, aí tem que ser Jeová na terra mesmo. Como diz, eu aprendi com o pastor Judex, é filho de Jezabel, gadareno. Ele usa umas expressões bíblicas para expor um pouquinho da dor do seu coração. Eu falei, você é muito inteligente. Eu só usei um exemplo bobo, mas a gente sai do nosso lugar de mansidão de forma muito fácil. E sabe o que eu já percebi? Existem dias em que, eu não sei porquê, mas eu acredito que tem a ver sobre nós, o nosso coração, e não sobre Deus, porque Deus está sempre presente e disponível para nós. Mas existem dias em que alguém me fecha no trânsito e eu não saio da minha espiritualidade. Eu já cheguei a estender a mão e abençoar o cara. Que uma vez o cara fez errado comigo, né? Fechou o trânsito e tal, e ainda xingou. E aí você fica triplamente, né? Tem um advogado aí, triplamente qualificado, né? A tua raiva. Você acha que tem razão, mas aquele dia eu lembro disso, eu tenho memória disso. Vai com Deus, meu filho. 8:30 da manhã, sabe? Dia começando. Que o Senhor te abençoe, que a raiva que está dentro de ti não está dentro de mim. Eu acordei essa manhã falando com o Espírito Santo. O que eu tenho te dou, vá em paz, o Senhor te acompanha. Eu já fiz isso. E eu também já fiz o oposto. Amém? Tem uns que me conhecem mais aqui, já estiveram até dentro do carro. Por isso que a palavra, ela sempre vai ser para todos nós. Nós vamos chegar no domínio próprio, que daí eu só posso dizer uma coisa, piorou. Mas nós vamos lá. Sabe, uma das coisas que me chama a atenção, como eu te disse no começo, uma das características da pessoa que tem mansidão, ela é cortês, ela é amável, ela é discreta e ela é bondosa. Mas dentro da mansidão eu quis destacar para você nessa noite a característica do discreto. Tiago 3,13 vai dizer: quem dentre vós é sábio e entendido? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Vai falar de pessoas que não fazem alarde, vai falar de pessoas que não colocam um refletor sobre defeitos, um refletor sobre momentos difíceis. Ei, vem aqui em casa, eu vou conversar contigo. Vem aqui vocês dois, a minha esposa vai conversar com a tua mulher. Ei, nós vamos te ajudar. Não, eu estou aqui ajudando o irmão João e a irmã Maria. Não tem problema nenhum, mas vocês estão comigo. Tiago chamou a minha atenção que pessoas mansas são discretas.
E se você perceber, pelos idosos, eu falava isso essa manhã, os idosos já correram uma carreira maior que a nossa, amém? E se você é idoso e está me ouvindo, você sabe do que eu estou falando. Vocês são mais mansos, porque vocês já percorreram uma carreira grande, e vocês sabem que a ira, por experiência, a raiva, não vão ser a fonte da resposta que nós precisamos. E eu aprendo muito quando eu sento e converso com idosos, porque eles carregam a característica da mansidão há muito tempo, porque eles já passaram pelo que nós passamos, eles já viram os frutos da raiva, eles já viram os frutos da falta do fruto do Espírito. A experiência deles grita sobre a verdade da necessidade de mansidão. Aleluia! Que nós sejamos mansos e humildes de coração. Jesus Cristo é o nosso modelo perfeito de mansidão. Jesus foi um homem cordial, Jesus foi educado, até quando ele deu respostas difíceis para as pessoas, ele estava sendo sempre educado, respeitoso e manso. Ele vai falar: irai-vos, mas não pequeis. Ele vai dizer que tem uma medida de ira que a gente não peca. E para mim isso tem tudo a ver com o fruto do Espírito Santo. Por fim, eu quero ler com você: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que eu e você possamos viver dentro de uma comunidade de fé, tendo certeza que a gente não tem nada para se vangloriar, que nós não temos nada para nos ensoberbecer. Tudo que tem de bom em nós foi Cristo, o resto somos nós mesmos. Se tudo que tem de bom em nós foi Ele que fez, nós não temos nada para vangloriar. Nós não temos um ministério favorito, nós não temos departamento da igreja favorito. Eu prefiro estar não sei aonde. Você pode ter mais identificação e aptidão de acordo com algo, mas nós não deveremos ter pastor de estimação, nós não devemos ter ídolos do nosso coração. Não é, pastor Fernando? Somos todos homens falíveis, dependentes da graça de Deus. Não tem no que nós nos vangloriarmos. Olha só que maravilhoso o que eu faço. Depois que o Boas-Vindas eu entrei, não estou falando só de exemplo, tá, irmãos? Não tem história nenhuma, ninguém reclamou nada comigo, senão as pessoas acham que é indireta. Não é, tá? Tá tudo certo no Boas-Vindas. Eu só estou pensando aqui. Mas vocês estão comigo? Depois que eu entrei no Boas-Vindas é antes e depois. É antes de Cristo, depois de Cristo, eu no Boas-Vindas. Vanglória. Depois que eu entrei em qualquer outro lugar, no GP. O GP quando não tinha eu, gente, tinha 3 pessoas, eu entrei, agora o GP tem 30. Eu. E pode chegar em nós, depois que eu me tornei pastor, aí sim o que, querido? Se não fosse Jesus, você não era nada. Se não fosse a graça dele que alcança as tuas ovelhas, que também te alcançou um dia, ninguém é nada, ninguém é ninguém. Como diz Paulo, eu nada serei. Amém? Essa palavra do fruto do Espírito Santo vem para balizar o nosso coração. Vem para nós realmente sermos alertados daquilo que nós precisamos ser. Nós vamos domingo que vem falar sobre os dons espirituais. Os dons espirituais são ferramentas e meios pelos quais o Senhor usa os seus nessa terra. Sim, tem 9 dons disponíveis para mim e para você, e nós vamos entrar nisso no próximo domingo. O desejo do meu coração desde o começo dessa série de mensagens, preste atenção, é empoderar uma igreja, encorajar uma igreja nos dons espirituais. Mas eu não poderia fazer isso sem falar para você dos frutos do Espírito, amém? Porque o que nós mais vimos numa geração anterior foi pessoas que voavam nos dons e batia na mulher, e era um ignorante dentro de casa, e era um ignorante no trabalho. Eu cresci ouvindo sobre pessoas que diziam aqui, que eu vi, que sobre elas era falado, não é aqui não, sobre elas era falado assim no trabalho: cara, eu até acredito em Deus, mas se for do jeito que aquele cara é, eu não quero, porque o fruto da vida dele estava tudo podre. E disfarçar dentro de 4 paredes era o caminho comum de uma geração. Pessoas que dentro da aparência, de frente
com outros crentes, davam o melhor sorriso, e para sua mulher davam o pior dentro de casa. Pessoas que tratavam melhor o filho dos outros no kids, mas é um monstro com seus filhos. Eu cresci ouvindo isso, e é por isso que eu prego essa mensagem nessa noite, porque eu hoje estou pastor numa comunidade, e eu tenho a oportunidade de, antes de empoderar ela nos dons, empoderar no fruto do Espírito Santo. Que o meu e o teu caráter grite muito antes do meu e do teu dom. Esse é o desejo do meu coração, pastor Fernando. Que os nossos caráteres agrupados, eles sejam um testemunho, uma brasa viva para o Senhor. E que aí sim, Ele vai derramar os seus dons sobre nós. Ele já derramou sobre uma geração. Ele já trouxe avivamento para mim e para você. Ele levantou homens de Deus há 2024 anos. Ele tem levantado para o Evangelho avançar. Mas eu e você podemos ser uma geração que evoluiu além da outra. Podemos ou não podemos? Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé nessa noite.